Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite feito pela associação, através do Marquinhos, né, através do Daniel, para poder participar desse momento ímpar, né, momento muito importante para o futsal brasileiro aí, e justamente no Dia do Profissional de Educação Física, né, então, parabenizando a todos os profissionais de educação física, a todas as comissões técnicas, nós temos aí no nosso quadro de arbitragem nacional aí mais ou menos 60% dos árbitros que são professores de educação física. Então, é um momento importante a gente ter esse espaço, que a gente normalmente não tem, como o Marquinho frisou anteriormente ali, né? A gente tem um objetivo de cumprir as regras. Infelizmente, às vezes a gente é surpreendido e muitas vezes as pessoas entendem de uma forma errada a nossa função. Porque a função do árbitro, na verdade, não é aparecer, não é fazer com que o jogador faça um gol bonito ou um feio, que o treinador tome uma melhor decisão, se ele vai trocar ou não. Não, a nossa função, na verdade, é que o jogo consiga fluir normalmente e que, de preferência, nem apareça o árbitro. Que as regras sejam cumpridas e elas sejam cumpridas, que elas fluam durante o jogo, né? Que não precise tomar uma decisão e essa decisão seja questionada por todos que estão em volta, seja imprensa, seja treinadores, seja jogadores. Então, muitas vezes, o que acontece? O jogador e o treinador, e até para o próprio árbitro, às vezes já vai com uma predisposição, né? Uma predisposição, pensando que ou o árbitro, de repente, ele quer prejudicar, ou o árbitro, na hora do jogo, ele vai inventar uma regra que possa favorecer um time ou favorecer outro, né? Infelizmente, até nós comentamos numa reunião que teve anterior aí, e eu comentei que, infelizmente, as regras, quem decide as regras, muitas vezes são pessoas que nunca jogaram futsal ou não entraram numa quadra, né? E aí o que acontece? O árbitro ele tem a função de simplesmente fazer valer aquelas regras que foram decididas em algum lugar, em alguma sala, em alguma cidade, em algum país. Então, toda aquela carga da decisão, se a decisão foi correta ou não, essa carga vem toda para cima do árbitro. Porque dá a impressão que é o árbitro que fez aquela regra, e não é. E a gente não pode reclamar disso, porque é uma função que a gente escolheu, né? Então, se eu escolho fazer isso, eu sei que tem os bônus e tem os ônus que são bem maiores, né? Porque o que acontece? A gente trabalha com decisão. E se a gente pegar, fazer um paralelo assim, não muito adequado, mas na justiça, né? Nós temos o advogado, um advogado tem um doutor hoje aí, mas na justiça, para você tomar uma decisão, você tem que ouvir ambas as partes, você tem que fazer uma análise, você tem que julgar, de repente tem o recurso para depois chegar numa decisão final. E a gente não é à toa que tem o nome de juiz, só que a gente tem que fazer isso tudo numa fração de segundos. É você conhecer, se fosse, no caso, um juiz de direito, é conhecer a regra, conhecer a lei, e simplesmente alguém chegar e dizer assim, ó, aconteceu isso, isso e isso, doutor, o que acontece? A sentença é tal. Muitas vezes você não consegue analisar tudo, né? Mas o que a gente faz? A gente tenta estudar ao máximo a regra, a gente tenta estudar ao máximo a regra, a gente tem reuniões, a gente tem cursos, exatamente para que se automatize, né? A gente seja meio que automático. Quando for tomar uma decisão, tudo aquilo que vai levar em conta para tomar a decisão já esteja gravado. É que nem no computador, é que nem lá no famoso Google. Então, apareceu a situação, você tem que, naquele momento, lembrar de todas as informações que você recebeu, todas as instruções em cima daquelas informações, todos os vídeos que você viu, para você definir se aquilo é ou não é uma infração. E nesse momento aí é que, de repente, às vezes, a gente meio que, eu não sei, a relação entre o treinador, o jogador,
e o árbitro. Porque a gente faz parte, foi citado agora há pouco aí, que a gente faz parte do jogo. O árbitro não é um intruso que sai da casa dele para ir lá ver o que ele vai fazer no jogo, vai lá atrapalhar e depois ele volta para casa. Ele, durante a semana, ele está treinando. Se ele não está lendo o livro o dia inteiro, mas ele está fazendo outra função. Infelizmente, a gente tem que fazer outra função, mas ele tem que tirar um tempo para ele estudar e ele tem. Eu tenho a minha rotina de treinos físicos, tenho o meu hábito de fazer a minha leitura antes de dormir das regras, e isso me acompanha há 20 e poucos anos. Eu tenho uma carreira aí de mais de 25 anos, e isso me acompanha, porque se eu não fizer isso, vai acontecer o quê? Muitas vezes as decisões que eu vou tomar vai influenciar no trabalho do treinador, no trabalho do jornalista, no trabalho do jogador, né? Então a gente tem esse compromisso. Isso é legal o pessoal saber que a gente tem um compromisso e de participar do jogo, não de forma efetiva, mas participar do jogo de uma forma que seja com menor interferência possível e para que o jogo flua normalmente e que termine o jogo, passe um dia depois o cara perguntar quem é que apitou teu jogo? Não lembro, não lembro. Quem é que apitou teu jogo semana passada? Não lembro. Agora, se o cara falar para você, quem é que apitou teu jogo o ano passado que deu aquela confusão? O cara lembra, eu lembro, é aquele árbitro assim, assim, assim. Não é isso que o árbitro quer. Não é. O nosso reconhecimento é diferente. O nosso reconhecimento não é pela televisão, não é dos treinadores. O nosso reconhecimento é de outra forma. Então, a gente não quer aparecer. Durante o jogo, não quer aparecer. Mas, infelizmente, quando a gente trabalha com decisões, né, tomadas de decisões, vai agradar alguns e vai desagradar outros. E ali a gente tem que manter um padrão para que, pelo menos, os envolvidos saibam que a gente, dentro daquele padrão que a gente trabalha, vai ser sempre um critério igual. Se um dia eu chegar a errar, eu estou errando porque num outro momento eu também errei, supostamente um erro, né, na interpretação daquela pessoa que se achou prejudicada, mas foi o mesmo critério que uma vez foi a favor e outra vez que foi contra. Então é por aí que passa essa nossa relação, que tem que ser um pouco mais estreitada, ter um pouco mais de reconhecimento, tanto nosso para vocês e vocês para a gente. Sim, o reconhecimento que eu digo não é dizer assim, ele é um bom árbitro, mas um reconhecimento, não, ele é um profissional que trabalhou durante a semana e ele está aqui no ginásio, ele chegou 2 horas antes, ele está aqui e ele quer fazer o melhor. Não existe ninguém, nenhum árbitro, isso eu garanto para vocês, que saia de casa e pense assim, hoje eu vou tentar errar contra o Marquinhos Xavier. Hoje eu vou tentar errar contra o Paulinho. Não, não é assim. A gente quer acertar o máximo. Só que tomadas de decisões, quanto mais tomadas de decisões, a tendência é que mais acertos ocorram, mas também mais erros ocorram, né? Ou equívocos, tá? Então, nós vamos falar hoje vou falar um pouco hoje sobre as mudanças das regras, né? A gente teve bastante mudanças aí, e, na verdade, eles não querem que fale que foram mudanças, que são apenas modificações das regras para que o esporte flua de uma forma melhor. E dentro dessas regras, muitas vezes a gente lê a regra e enxerga ela de uma forma. Só que atrás de um texto de regras, vem várias interpretações e várias recomendações. E, infelizmente, essas recomendações não chegam para o grande público. Então, quando o cara olha a regra lá seca, ele faz aquela leitura e ele, é dessa forma. Ele é do jeito que ele entendeu. Mas aquela recomendação que veio para os árbitros, aquelas instruções, muitas vezes, no texto original, ela tem muita modificação até ela chegar numa tomada de decisão, né? E esses detalhezinhos assim que é importante às vezes a gente saber. São mudanças que o pessoal está tentando fazer, explicações para árbitros em cursos aí que demoram entre 1h40 até quase 4 horas explicando essas regras, mas não é isso o nosso objetivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar passar por todas elas e ver o que a gente pode aproveitar. E no caso aqui, que é para treinadores, mais especificamente, né? Quero falar e atentar ao treinador o que ele pode usar dessa regra. O que essa regra é bom para ele? Essa regra é boa para ele, mas de repente essa regra também é boa para o árbitro.
Porque muitas vezes, quando você tem uma interpretação de uma regra, você tem 4, 5 orientações. De 4, 5 orientações para tomar uma tomada de decisão é muito difícil, né? Então, se a gente tem uma coisa mais resumida e uma coisa mais clara, uma coisa mais nítida, uma forma de você entender bem básico, é muito melhor, porque todos vão entender quase da mesma forma, né? Então, assim, eu vou tentar compartilhar aí, eu quero ver com vocês se vai compartilhar minha tela aí. Vamos lá. Ver se aparece aí, vocês vão me falando aí se está aparecendo ou não. Tá carregando, Jean, tá carregando. Ótimo, carregou. Beleza. Ok. Então tá. Então esse aqui, né, é o nosso primeiro template aí da conferência, né? E aí na sequência aqui eu quero passar para vocês um currículo, enquanto eu estava falando, mas é um currículo bem sucinto, bem rapidinho, assim, só para mais ou menos ter já vem fazendo um trabalho há um bom tempo aí, né? Eu já tenho aqui, eu falei para vocês, 25 anos, contando apenas federação e a sequência. Mas como eu sou filho de árbitro, eu com 14, 15 anos, eu era anotador de futebol de campo. Meu pai ia para o campo apitar e na época não tinha muitas escalas e coisas, então ele tinha 2 amigos que eram os bandeiras e eu que era o anotador. Então a história já começa bem lá atrás. Depois passei a ser assistente do campo, depois trabalhei um pouco com a arbitragem, trabalhando no campo como árbitro, mas isso aí, quando fiz o curso de futsal, eu me encontrei, achei que era aquilo ali mesmo, e então tem algumas coisas aí que aparecem aí. Então, assim, ó, nas regras, o que aconteceu? As regras, a Federação Internacional, ou a FIFA, né, ela, vamos dizer que ela abriu o leque para algumas modificações dentro da regra que não se tinha muito bem esclarecido. Então, assim, ó, ela deu autonomia para as federações e confederações para que houvesse mudanças em vários setores do jogo. E esses setores são a dimensão da quadra, né? Nós sempre tivemos o máximo e o mínimo ali, mas ela libera assim meio que geral, se você quiser fazer uma categoria diferente, o tamanho e peso da bola, o tamanho da trave, isso eu acho muito importante, porque eu tenho uma escolinha de futsal e trabalho há 15 anos já. Eu tenho uma escolinha. E a escolinha, você vê que muitas vezes você treina um menininho, você faz algumas adaptações para as crianças, né, como treinador, e depois chega na competição, essa adaptação ela não pode ser feita no jogo. Um exemplo, você jogar um sub-5 com uma trave de 1,80 m, né? De repente eu tenho umas traves adaptáveis nos meus treinos, mas daí quando chega no jogo, uma criança de sub-5, ela tem ou 4 ou 3 anos, ou completando 5. Aí numa quadra de 2 metros de altura, uma trave, praticamente a bola que passa da metade da trave para cima é gol. Então ela quase não tem oportunidade de fazer uma defesa. Então isso eu acho interessante. Você fazer uma quadra, de repente, uma trave de 1,50 m por 1,80 m, uma categoria 5 ou 7, é muito legal isso aí. Limitação do lançamento do goleiro, né? Isso é uma mudança que veio para as categorias menores. A nossa confederação ela já adotou para algumas categorias que são abaixo do sub-15. Então, o que acontece? Isso entra o treinador também, porque é muito importante essa regra aqui, porque vai começar a aparecer o trabalho do treinador, porque muitas vezes, vocês que são de ponta, vocês que estão lá na Liga Nacional, mas já passaram por outras categorias, e aqui o objetivo, a gente já foi falado aqui, que o treinador, essa associação não é só para o treinador que está lá em cima, é para o treinador que está iniciando, mas faz com que esse treinador ele estude a regra e ele estude a técnica e a tática, por quê? Porque a regra vai limitar ele no sentido de ele querer se aproveitar de um goleiro alto e forte, de um pivô alto e forte. Independente se a equipe dele é grande, é forte, ele vai ter que ensinar a equipe dele sair jogando. Então, essa limitação do lançamento do goleiro é exatamente isso. É limitar tanto o arremesso de meta, tá? O arremesso de meta, então, para quem está escutando, é o equivalente ao tiro de meta do campo, que é aquela bola que sai por linha de fundo, como o arremesso de goleiro,
eles ficam limitados a ter que bater na sua quadra primeiro para depois passar para outra quadra. Então, se a regra for do padrão da Nacional, do sub-15 para baixo, todas essas categorias terão que fazer com que o goleiro lance a bola e a bola bata na sua quadra. Isso vai motivar a um treinador a achar meios do que a equipe saia jogando para depois chegar numa fase de transição e chegar no ataque. É bem interessante isso. As categorias inferiores também foram liberadas, né? Então elas podem... antigamente era só o número ímpar no Brasil, sub-7, 9, 11. Agora elas estão liberadas, pode ser a categoria par ou categoria ímpar, ou se você quiser fazer uma categoria de, em vez de 2 anos, 3 anos, aí ficou a critério das confederações e das federações, né? E uma coisa que é importante, porque estava na palestra anterior, né, o Saboia estava falando sobre o futsal feminino. E na regra hoje, no livro, está escrito que o futsal feminino ele deixa de ser uma categoria e ela passa a ter o mesmo status do futsal masculino. Então, isso para quem trabalha com futsal feminino é muito importante. Ele está sendo reconhecido com o mesmo status do adulto do masculino. Não é mais assim, quais são as categorias? O adulto masculino, daí o sub-20, sub-17 e o feminino. O feminino não é uma categoria lá agora. Ele tem o mesmo status, né, que o futsal masculino. Então, para quem está labutando aí nesse viés aí, não nem digo viés, mas dentro do futsal feminino, na letra escrita mesmo, é um passo bem importante aí. Nós temos que fazer funcionar isso aí, né? O que temos lá na regra 3? Lá na regra 3 nós temos uma mudança que é o máximo de 5 jogadores aquecendo no local designado. Então, isso o treinador também é importante para ele, porque daqui a pouco antigamente, vamos dizer que ele mandava todo mundo aquecer. E daqui a pouco ele precisava de uma alteração. Tá lá o jogador tal, pode vir, que já está aquecido. Supostamente aquecido, né? Que a gente entende que se ele for para o local de aquecimento, ele vai ficar preparado para quando o treinador chamar. E agora não, agora são 5. Então, o treinador a parte tática passa por aí também. O treinador, sim, vou deixar aquecendo quem? 5 jogadores de linha? 4 jogadores de linha e um goleiro, porque se der uma emergência, o meu goleiro também já está aquecido? Vou arriscar? Não vou arriscar? Prefiro ficar com 3 de defesa e apenas, ou 4 de defesa e um só de ataque aquecendo, né? Isso para início de jogo, claro, né? Vou deixar os próximos 4 que vão ser trocados, já vão ficar aquecendo e vou deixar um goleiro reserva. Tudo isso passa. A regra, ela é importante a todo momento do jogo, né? Outra coisa também que é importante, que a gente já utilizava lá na Liga Nacional, mas assim, a gente tem que pensar que nas categorias menores, nos campeonatos estaduais, nem tudo funciona da forma que funciona na Liga Nacional. Os equipamentos, os coletes de cores diferentes das camisas têm que ser da cor diferente da camisa dele e da cor diferente do adversário. Tá? Isso é para identificar, para facilitar, porque daqui a um pouco você tem uma camisa amarela, está com um colete cinza, mas o teu adversário é cinza. E isso, queira ou não queira, para o árbitro que está do outro lado, para ele tentar ver uma jogada, e um jogador aquecendo ao lado, na lateral da quadra, isso atrapalha, né? Então tem que pensar que pode atrapalhar o árbitro? Pode. Mas pode atrapalhar o próprio jogador. Porque o jogador pode entender que é um companheiro que, na verdade, é um adversário que está no banco de reservas, né? Então, isso é bem interessante também a gente pensar. E daí, aí, dentro dessa regra, tem um detalhezinho, é que a FIFA, agora, durante a pandemia, ela não exige o colete nas trocas, nas substituições, que é aquele que eles chamam lá, quando a gente estuda, é o hand-to-hand, ou mano a mano, ou entregar o colete na mão, né? Então, isso está liberado enquanto a pandemia estiver ainda sobre cuidados aí, né? E aí, então, isso está liberado, mas não está liberado do jogador, está identificado com o seu colete, não tá liberado que os coletes têm que ser de cores diferentes das duas equipes. E o mais importante aí que eu achei que mudou e tem que ter uma adaptação boa aí, é que as joelheiras e cotoveleiras dos goleiros têm que ser da cor
principal do prolongamento do acessório que ele utilizar. Ou seja, se ele vai usar um calção preto, a joelheira dele vai ter que ser preta. Se ele usar uma camisa, independente da cor, mas as mangas forem brancas, a cotoveleira dele vai ter que ser branca, né? Então, isso está na regra. Então, veja que a regra está ali, e daí quando o árbitro chega na hora do jogo e diz que não pode, não é porque o árbitro tem cisma com aquele goleiro, não é porque o árbitro não gosta daquela cidade ou daquele time, não é porque ele não gosta do treinador, é porque já está escrito anteriormente, antes da competição, que tem que ser assim. E, infelizmente, a gente trabalha como fiscal da regra, né? Outra coisa que é importante também para a área dos técnicos aí, a comissão técnica, quem é das antigas aí, né, lembra que a gente tinha o cartão amarelo, o cartão vermelho, e depois foi cortado esses cartões, até para poder seguir o mesmo padrão do campo, e a gente passou a ter só advertência verbal, e depois da advertência verbal, se caso necessário, a gente solicita que o treinador saia de quadra e supostamente ele está expulso, né? Está expulso, ele vai sair de quadra. E agora a regra voltou com os cartões. Então, eles acharam que é melhor para identificar o que está acontecendo, porque muitas vezes a advertência verbal passava a ser 1, 2, 3, 4 vezes no jogo, né? Então, você pode conversar com o treinador, depois você pode advertir ele, né? Você pode, de repente, eu falo sempre que a arbitragem preventiva é melhor, então você pode orientar o treinador antes de começar o jogo, né? Muitas vezes a gente não faz isso, mas eu estou tentando criar um hábito e estou tentando passar para os árbitros mais novos que a gente faça isso. O trabalho preventivo facilita muito depois, durante o jogo. Porque às vezes o treinador está lá concentrado com várias coisas, com o time que vai sair jogando, com o jogador que de repente sentiu uma lesão dentro do vestiário, com a torcida, com a pressão, com o jogo anterior, com o jogo que é decisivo, né? Com o jogo que ele já perdeu, que esse jogo, se ele perder, ele pode perder. E de repente não custa você esperar o momento certo e chegar a dizer para o treinador, ó, por gentileza, gostaria que o senhor lembrasse que a regra é dessa forma, que o senhor tem esse limite para trabalhar, o senhor pode trabalhar à vontade nesses 5 metros, o senhor não pode fazer isso, o senhor pode fazer isso. Pronto. Eu já fiz uma prevenção, né? Então é isso que falta, de repente, é esse contato um pouquinho maior entre os técnicos e os árbitros. Isso facilita o trabalho para todo mundo. E aí, com esse negócio do cartão, também tem um outro detalhe. Agora, o treinador, ou quem estiver na função, é o fiel depositário do banco. É ele que tem a disciplina na mão dele, ele é o responsável. Que isso na regra já tinha, mas não tinha escrito. Não dava prerrogativa para o árbitro, de repente, advertir, chamar atenção, expulsar um treinador pela disciplina do banco. E agora, se algum jogador for responsável por alguma atitude que o árbitro não consiga identificar, tá? Isso pode ser, de repente, um palavrão, ou pode ser um jogador que passou ali, ele xingou o jogador e causou um tumulto. Se o treinador não identificar quem foi que fez, passa a ele ser o punido. Então, veja que a responsabilidade do treinador pela disciplina do banco é muito maior agora, né? Porque senão um jogador, de repente, lá, que pode ser que um jogador que não é um jogador que se utilize muito durante o jogo, ele pode estragar a sua equipe fazendo algo que, de repente, pode ocasionar uma expulsão do treinador, que durante o jogo é muito importante. Ele está no banco ali, né? Então, por isso que a gente tenta não estar expulsando o treinador por qualquer coisa. Pode ver que a expulsão de treinador, o treinador tem que passar do limite mesmo. Por quê? Porque a gente quer que ele esteja ali junto. Porque ele é o cara que controla o banco. E se ele controla o banco, muito melhor para a arbitragem. Porque daí todo mundo vai se concentrar com o jogo dentro da quadra, que é onde estão as decisões, é onde vai decidir o jogo, é ali. Tá? Então, isso é uma mudança bem importante para os treinadores aí, e também para a arbitragem. Agora, atendimento ao goleiro e aos jogadores. Isso é uma mudança na regra aí, e é importante porque, assim, ó, como toda regra tem sua exceção, o que aconteceu? A regra básica é o quê? Se o goleiro for atendido dentro de quadra, ele tem que ser substituído. Lá na Liga Nacional, o ano passado, a gente já adotou isso.
Foi o ano passado, né? Foi isso aí, foi o ano passado. E andou bem. Eu achei que andou bem, porque os jogos que eu trabalhei, a gente muitas vezes tinha alguns atendimentos que eu não vou dizer que eram atendimentos que não eram necessários, mas me parecia que o jogo podia fluir mais. Que era momentos assim que eram cruciais de repente para aquela equipe, aí necessitavam atendimento, e muitas vezes ocorria que determinados jogadores necessitavam de mais atendimento do que outros, né? Então, depois que precisou fazer essa mudança, o que ocorreu? Ocorreu que os atendimentos era só em última instância. E aí, por que eu falo que toda regra tem sua exceção? É agora a exceção que veio para a regra. A exceção é que não é simplesmente ser atendido que tem que ser substituído. Ele tem que ser substituído, mas existe alguns itens que dão a prerrogativa de ele continuar no jogo. Que aí você consegue identificar, ele pediu um atendimento, mas não disputou bola com ninguém, não jogou uma bola com um outro jogador, uma disputa, ou teve que praticar uma defesa, teve que fazer um salto muito acrobático e se machucou. Então, assim, quais são essas exceções? Quando um goleiro e um jogador se chocam e os dois necessitam de atendimento. Então, o jogador foi para o ataque, foi tentar fazer o gol, foi tentar passar pelo goleiro, o goleiro foi tentar tirar a bola e eles se chocaram. Veja que não fala em falta, tá? Eles se chocaram e os dois necessitaram de atendimento, os dois podem receber o atendimento e os dois ficam dentro da quadra, tá? Jogadores da mesma equipe se chocam e necessitam de atendimento. Então, fui dividir uma bola lá com o adversário e eu me choquei com o meu companheiro. A regra não acha justo eu ter batido com o meu companheiro, precisar de um atendimento e nós dois ter que ser substituído. Então, veja que essa exceção também ela tem uma lógica. E o jogador se lesionou devido a uma falta sofrida pelo adversário. Ok, até aí tudo bem, ele teria que ser atendido e teria que ser substituído. Mas se no caso ele for advertido, o adversário, com amarelo ou com vermelho, o jogador que sofreu a falta, ele pode sofrer o atendimento e continuar na quadra de jogo. Então veja que isso é importante também. E tem um outro que esse pode decidir uma partida, é que se o jogador, se for marcado um tiro penal sobre um jogador e aquele jogador se machucou e ele foi atendido, mas não teve cartão. O adversário não levou nem cartão amarelo nem vermelho. Pela regra, ele teria que ser substituído. Mas se ele for o cobrador do pênalti, ele poderá ficar na quadra. Isso, claro, lá no final do jogo, teu melhor jogador, teu melhor cobrador de falta, ele sofreu um pênalti, se machucou, foi atendido, se ele for o cobrador, ele poderá ficar na quadra de jogo. Outra mudança, é uma mudança mais técnica para os árbitros, né? Mas eu lembro que os treinadores, muitas vezes, eles cuidavam do árbitro para ver os 4 segundos, se eles iam estourar ou não, até para orientar o goleiro, pedir para o goleiro acelerar. Eu sou um árbitro que gosto de avisar o treinador, que quando eu vejo que o goleiro está ficando no limite dos 4 segundos, eu gosto de avisar o treinador. Diz, converse com o teu goleiro, que ele está quase estourando o limite. O que é isso para mim? Estou ajudando a equipe? Não estou ajudando, mas estou fazendo uma arbitragem preventiva. Se o treinador pode falar com ele, o jogo vai fluir normal. Não é por causa de 4 segundos, que a regra foi feita para que o goleiro não ficasse com muito tempo com a bola na mão e o jogo não andasse, que eu vou dar com o cara por causa de 4 segundos, quando for fechar os 5, eu vou decidir um jogo, de repente, né? Então, a regra existe, tem que ser cumprida, mas tem que ser cumprida com inteligência. E aí o treinador também vai ter que cuidar disso. E aí, nessa mudança, é que o treinador, às vezes, cuidava do árbitro, que o árbitro estava com a mão acima da cabeça. Então, quando ele estava com a mão acima da cabeça, ele conseguia ver os dedos do árbitro. 1, 2, 3, 4. Agora não. A nossa contagem dos 4 segundos mudou. Então, agora ela se assemelha muito ao basquete. A contagem ela vai sair do peito e vai sair para a lateral do corpo. Então, ela vai fazer isso aqui. 1 e vai ter o retorno. 2, o retorno. 3, o retorno. 4. E aí sim o árbitro vai levantar para sinalizar que é um tiro indireto.
Então, o próprio treinador de goleiro, o próprio treinador também vai ter que orientar o goleiro, porque o goleiro também, ele conseguia olhar a mão do árbitro acima da cabeça, era fácil, com uma visão periférica. Agora, com a mão, se o árbitro contar com a mão que está para o lado de fora da quadra, pode ser que o corpo encubra e ele não consiga ver. Então, tudo são fatores que podem fazer a diferença no jogo, né? Outra coisa, a duração do jogo. Em relação à duração do jogo, na verdade, os árbitros nós tinha que ser um herói para definir quando um jogador chutava, tocava o cronômetro e essa bola continuava na trajetória. Porque a regra dizia que se batesse no adversário e entrasse, era gol. Se batesse no companheiro, anulava a jogada. Se o goleiro tentasse pegar, mas a bola entrasse, era gol. Se a bola batesse na trave, batesse no companheiro, não valia mais. Era uma loucura. O jogo terminava e você tinha que ficar interpretando 1000 situações até essa bola paralisar o jogo, até ela achar o fundo de quadra ou entrar no gol. E agora não. Agora é assim, ó. Independente de onde está a bola, no momento que tocar o cronômetro ou o cronometrista, através do seu apito específico, informar, o jogo terminou. É aí que acaba o jogo. Não tem outra. Ah, mas a trajetória. Ah, mas se bater em alguém. Ah, mas não tem mais, tá? Se tocou a campainha, teu chute saiu lá do meio da quadra e está em trajetória. Se tocou a campainha, é ali que acabou o jogo. Então, para nós já estamos treinando o quê? Estamos treinando para que um árbitro sempre esteja na linha de fundo. Porque o único lance nosso que pode ocorrer uma polêmica é na hora que tocar a campainha, a bola ultrapassou totalmente ou não. Então a gente já sabe, a gente já tem até um roteiro como fazer isso no final do jogo. A gente já tem um treinamento, já tem um deslocamento, já tem uma forma de agir. Isso é bom para todo mundo, porque assim, ó, essa regra vai valer para todo mundo e não vai ter mais interpretação. Eu já apitei jogo que a decisão da final, na final, no último lance, no último segundo, ocorreu uma falta que podia decidir o campeonato ou se fizesse o tiro da sexta falta ia dar prorrogação. E aí ficou tudo aquela carga porque foi, não foi, já tinha, estava na trajetória, não estava, tinha tocado, não tinha tocado. Agora não. Quem toma essa decisão? O árbitro. Se foi gol, se não foi gol, pronto. Quem encerra a partida? O cronometrista. Ah, mas o árbitro não apitou. Não necessita, tá? Não necessita. No momento que a gente escutar a sirenezinha lá do placar eletrônico ou o apito do cronometrista, encerrou a partida. Então, essa é uma mudança que, na minha opinião, ficou muito boa para a interpretação. A bola de saída. A bola de saída é o famoso centro, né? O início de jogo, início de segundo tempo de prorrogação e o reinício depois de gols. O que mudou? Mudou que agora a bola pode ser cobrada para qualquer lado, se assemelhando ao campo também, mas ela tem uma regrinha específica. O único jogador que pode estar na quadra adversária, todo jogador tem que estar na sua meia quadra. O único que pode estar na quadra adversária é o cobrador. Tá? Então, o cobrador, ele poderá estar, de repente, pisando lá na linha ou na quadra adversária. Esse jogador, ele pode fazer um gol direto do tiro de centro, que era o que não valia antes. Mas ele pode fazer o gol. Ele não pode ficar ali simplesmente parado do lado da bola e vir um jogador correndo lá de trás e vir chutar e fazer o gol direto. Tá? Então, o cara que está ali identificado, que é o único que tem o precedente de poder estar na quadra adversária ali ou em cima da linha, é esse que tem que cobrar. Se ele conseguir chutar direto, gol. Se ele sair da bola e vir alguém, ele não tocou em ninguém, vem um cara de fora, lá da sua defesa, e chutou direto e fez gol, não é válido. Tá? Então isso é importante, porque de repente pode ter uma jogada ensaiada, mas de repente pode fazer alguma coisa que não é permitido pela regra. Ok? Outra coisa que mudou foi a disputa dos pênaltis, né? Ela já era 5 cobranças, passou para 3 cobranças,
e agora volta para 5 cobranças novamente, tá? O que mudou nessa regrinha? O goleiro podia se deslocar sobre a linha durante o pênalti. Ele ficar se deslocando sobre a linha e na hora da batida, depois que tocou, ele podia se deslocar. Agora, ele tem a permissão de ficar apenas com um dos pés sobre a linha. Isso faz uma diferença grande para treinador de goleiro. Por quê? Porque se ele precisa estar só com um dos pés sobre a linha, ele já pode estar no ato de sair para a impulsão quando o jogador bater. Ele não precisa esperar o cara bater para depois ele sair, se um dos pés ainda tiver. E normalmente a gente usa a impulsão e termina com um dos pés terminando a impulsão. Então, os treinadores de goleiro aí provavelmente vão treinar e vai ter mais defesas, né? Defesas de pênalti aí, porque meio segundo, aí a fração do segundo, pode ser a diferença entre a defesa, né, e o gol. E outro detalhe é que na disputa dos pênaltis não se precisa mais igualar as equipes. Então, antigamente, uma equipe estava com 12 jogadores, outro com 10. Ia para os pênaltis, o que a gente tinha que fazer primeiro? Tinha que solicitar a equipe que tem 12 jogadores, tirar 2 jogadores, para depois ficar 10 com 10, e aí sim começar a disputa de pênaltis. Hoje em dia não é mais necessário isso. A equipe que pode dizer, ó, eu quero igualar. Mas se ela não quiser, começa um com 12, outro com 10 e vai a sequência. Vai a sequência. Se precisar repetir jogador antes que a outra bata todos os seus pênaltis, vai ser assim. Mas é 5 pênaltis e depois a sequência normal. Mas não é obrigatório, tá? Uma outra regrinha que mudou, no internacional nós não tínhamos muita dúvida, mas na nossa regra aqui brasileira, ela dava uma margem bem grande para gol, não gol, se a trave deslocou, vale o gol, não vale o gol. Então, agora, o que acontece? O deslocamento de metas, ele é considerado desde que uma das metas, um dos postes, não estejam tocando a linha de fundo. Tá? Se um dos dois não estiver tocando a linha de fundo, é considerado que houve um deslocamento de meta. E se houve deslocamento de meta, aí tem alguns critérios a ser utilizado. Quais são eles? No caso do atacante, se o atacante ele deslocou, independe se ele teve intenção ou foi acidental, ele deslocou, não vai ser válido o gol. Tá? Ah, ele bateu sem querer. Não, mas se ele deslocou e ocorreu um gol para aquela equipe, não vale o gol. Qual é a diferença dessas duas situações, intenção ou não intenção? Se foi com intenção, vai ser cobrado um tiro livre indireto e o atacante vai receber cartão amarelo. Vai ser advertido. Se foi sem intenção, o jogo será reiniciado com bola ao chão a favor da equipe adversária, ou seja, a defesa. Então, essa é uma das mudanças. No caso da defesa deslocar, eu falei só do atacante deslocar, agora da defesa. Se o defensor deslocou a trave, ele deslocou a trave, e essa bola, no mesmo momento que ele deslocou, a bola está indo em direção ao gol e entrou aonde compreende o espaço da trave, gol. É válido o gol. Tá? Então, porque senão ele pode usar do artifício de você chutou a bola, vai entrar, ele vai lá e empurra a trave. Não, está deslocada, simplesmente não. Aí a regra pensa assim, o adversário deslocou a trave, legal, beleza. Ele é da defesa, defesa. Mas o atacante ia fazer o gol? Ia. E a bola foi gol? Foi. Vantagem. Tá? Então tem isso aí, tem esse detalhe aí. E em caso de deslocar e a bola não tiver em direção ao gol, pede-se que se paralise o jogo imediatamente. O que a gente fazia antes? Deslocava a trave, o jogo corria, um dos árbitros corria lá e tentava arrumar a trave. Agora não. Deslocou a trave, paralisa essa partida. Ah, não, mas é uma condição de gol. Se é condição de gol, nós vamos respeitar a regrinha ali. Foi o atacante ou foi o defensor. Mas ocorreu a jogada aqui e você saiu com a bola ali, não vai ter vantagem. Tá? Então, claro, é bom saber que não tem essa vantagem. Paralisa-se a partida naquele momento. Tá?
É claro que se o jogador está lá para fazer o gol, o cara vem e desloca a trave aqui da outra defesa aqui. Respeita-se a vantagem. Até porque isso aqui não influenciou no jogo, né? Mas é que tem esses detalhes que não tinham na regra e é interessante a gente saber. Isso aqui nós já falamos, ok? Opa, eu passei aqui. Agora é o seguinte, agora nós temos a interpretação aqui da regra 12. E lá na parte que fala em bola na mão na bola, sem intenção, com intenção, foi falta, não foi. E aí eu coloquei. Não coloquei o que está escrito no livro, não coloquei nada. Coloquei assim, tocar na bola com a mão. Não está dizendo intencional ou não. Quais os fatores que levam o árbitro a considerar mão como falta no tiro livre indireto? É aí que é vamos dizer, o cerne da questão. Por quê? Porque tem uma mudança bem interessante na regra agora, e algumas que já existiam, mas não tinha sido incorporado. Por que eu digo não tinha sido incorporado? Porque nem todo mundo, infelizmente, tem as condições que os árbitros internacionais têm para estudar as regras. Tá? Então, assim, ó, eu fazia no mínimo 6 cursos por ano. É bastante coisa. E agora pergunte para um árbitro nacional ou um árbitro federado quantas vezes ele para discutir, não vou dizer curso, discutir uma regra durante o ano. Então, assim, tem coisa que a gente já incorporou, que a gente tenta passar, mas é assim, aquele trabalhinho de grão em grão. Eu vou trabalhar com alguém, eu vou lá e falo. Vou trabalhar com alguém, eu vou lá e falo. E aí, até incorporar tudo isso, demora. Se é difícil para arbitragem, imagine para treinadores e jogadores, né? Agora, com essa pandemia, com a mudança das regras, com várias lives falando sobre esse item específico, eu espero e tenho a esperança grande que se entenda melhor como que é a interpretação da mão, tá? Quais são os fatores que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, distância da bola do jogador. Esse é um fator que tem que ser levado. Só ele? Não é só ele, mas tem que levar. Por que eu falo isso? Eu chutar uma bola lá do tiro dos 10 metros da defesa para outra quadra e uma bola bater no braço de um jogador lá na frente da área da defesa é uma coisa. E o jogador alegar, não deu tempo de tirar a mão, para mim não tem muita justificativa. Eu, a 2 metros de um jogador, dar um bico na bola e a bola bater no braço do jogador, o jogador já pode tentar justificar que ele não teve intenção e que ele também não tinha como tirar a mão. Beleza. Aí, dentro desse item, está explicado, mas daí começa as outras. Ampliar o corpo, o volume do corpo. Então, entende-se que se a bola bater no corpo do jogador, aonde compreende o braço e mão, e esse braço esteja fora da linha do corpo, ampliando o corpo, é uma justificativa para apitar falta. Então, ele chutou de perto, não tinha como eu tirar a mão, só que eu estava com a mão longe do corpo, estava ampliando o espaço. Então, já é uma justificativa também para bater, para cobrar um tiro livre direto. Tá? E é bom frisar aqui, quando eu falo tiro livre direto, é que não existe nenhum outro tipo de mão que seja indireto. Não existe aquele, se é sem intenção, então é indireto, ou é direto ou não é. Eu tomo as decisões em cima baseado nesses itens que eu estou falando aqui, que eu estou começando a enumerar, mas não existe o indireto. O indireto é errar 2 vezes. É não saber interpretar e depois tentar corrigir com uma falta que não existe. Tá? Então, se bateu na mão, eu tenho que interpretar se foi ou não foi. Se na minha interpretação ele não ampliou o corpo, não ampliou o espaço, não tinha distância. Mas eu vou dar um tiro indireto. Não, isso não dá. Tá? Isso não dá. Isso é inadmissível. Não existe nenhuma prerrogativa na regra para inventar um tiro indireto por mão que não foi intencional. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração:
os braços acima da linha do ombro. Então, os braços acima da linha do ombro, não existe justificativa também. Se bater a bola no braço, acima da linha do ombro, também é um dos itens que a gente leva em consideração para apitar. Outro é movimento antinatural. Ah, mas daí, o que é o antinatural? O natural do jogo é se jogar de pé, num movimento do corpo normal de deslocamento. Algumas vezes você flexionando o joelho e o tronco um pouco para acertar a marcação, mas fora disso, um movimento que normalmente a gente vê que é o movimento do carrinho, de se projetar ao solo lá e deitar com os braços levantado, o braço fora da extensão do corpo e a bola bate no braço, isso também é um item para a gente levar em consideração para apitar a falta. E aí também tem outros fatores que a gente também tem que levar em consideração agora. Um dos fatores é que se a bola rebater, ela rebater no meu corpo, qualquer parte do meu corpo e bater no meu braço, desde que o meu braço não esteja ampliando, não esteja acima do ombro, não é para ser considerado falta. Então vejam que, olha quantos itens eu estou falando para a gente interpretar uma falta. Tá? Então, assim, ó, outro item, se o jogador, tá? Isso é uma regrinha que o meu pai tinha desde quando comecei a apitar e ele falava sempre isso e agora existe na regra. Ele dizia, Jean, o jogador que bate a bola na mão dele, mesmo que seja sem intenção e ele levar vantagem para fazer gol, não pode deixar. Ele dizia isso. Muitas vezes eu teimei com ele porque a regra dizia, que na época dizia que tinha que ter intenção. O cara estava lá com o braço encolhido junto ao corpo, não tinha ampliado, não estava acima da cabeça, não estava um movimento antinatural, estava lá, mas a bola bateu no braço dele. E ele levou uma vantagem em ato contínuo para fazer gol. Ato contínuo para fazer gol é um fator para apitar a falta. Outro, que às vezes acontecia, o cara da defesa ia tirar, o cara se virava, a bola batia lá no cotovelo, no braço, e a bola entrava, mesmo sem intenção. Antigamente a regra dizia que isso era gol. Hoje não. Não existe gol, mesmo que seja intenção, ou sem intenção, não existe gol de mão e não existe uma jogada que vai te dar uma sequência para você ter uma oportunidade de gol, a bola batendo na mão ou no braço. Então, para a arbitragem ficou mais fácil, para os treinadores também ficou mais fácil, para os jogadores ficou mais fácil e para o público também. A gente tem que pensar no público. Estamos agora sem público nesse momento, mas o público entendendo essa regra facilita bastante, né? Então eu estou torcendo que isso seja disseminado de uma forma assim que todo mundo entenda, porque daí fica uma coisa clara. A gente jogar um jogo com a regra clara, não tem problema. Quando a regra não te dá argumento suficiente, você tem que começar a inventar desculpa, é porque a regra não está bem clara. Cada um dá uma desculpa, não. O cara hoje ele vai ter que justificar através desses itens que eu falei. Se ele não está num movimento antinatural, se ele não aumentou o volume do corpo, se não tem a distância de onde ele chutou, se o braço não está acima da linha dos ombros, se ele não levou vantagem por a bola ter batido na mão dele para fazer um gol, ou se a bola bateu no braço dele e entrou mesmo sem intenção, é falta. É falta. Ou, se for ao contrário disso que eu falei, não é falta. Tá? Então, por aí passa a mudança que eu acho que é a mudança que dá mais problema para nós, né? Que é essa da interpretação de mão. Quando é mão, quando não é. Quando se apita, quando não se apita. Então, não existe mais gol com a mão, mesmo que seja sem intenção, e não existe mais vantagem de você levar uma vantagem numa jogada em ato contínuo para você levar uma vantagem para fazer gol, mesmo que a bola tenha batido no teu braço e você não tenha não desrespeitado nenhuma das outras regras. Essa regra específica já é o suficiente. Se você bateu no teu braço, se você levou vantagem, paralisa-se o jogo. Tá? Diferente do que estão tentando fazer no campo, quando estão com a interpretação errada. Bate lá no cara, daí o jogo corre quase 1 minuto e depois volta atrás porque a bola bateu lá, porque o cara fez o gol. É em ato contínuo. Tem que ser da jogada. Bateu aqui, tocou ali, tocou para o outro, fez o gol.
Não vim com uma jogada lá da defesa, daí quando chegar lá no ataque fez o gol, revisa a jogada para trás, tá? Então essa é a forma de interpretação. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Eu queria agora, nesse momento, nós temos mais alguns detalhes, mas eu queria saber se, de repente, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, principalmente o pessoal que está aqui na live, ou se tem alguma pergunta no chat, alguma coisa assim, a respeito do assunto até agora. Flavinho, posso fazer uma pergunta para o Jean? Pode, fica à vontade, Roberto. Jean, primeiro, que eu não sei se eu não entendi bem, mas essas mudanças, elas são internacionais ou é uma adaptação aqui, a mudança de regra, ou é uma interpretação local aqui do Brasil? Então, as regras agora, elas são internacionais e o Brasil adotou as regras internacionais. Até que um dia, porque nós tínhamos várias diferenças das regras, e até para a gente captava, era difícil. Às vezes eu saía de uma competição internacional 15 dias, 20 dias, e chegava aqui 2 dias depois eu estava escalado na liga. E para você virar o chip, olha, meu amigo, então jogado, tinha que pensar 2 vezes. Não, agora o que está... o livro internacional vai ser o nosso livro nacional. As interpretações e as orientações são as mesmas. Mas, por exemplo, essa questão de permitir que não se use a joelheira com a mesma cor do calção, do uniforme, isso é uma adaptação momentânea, é internacional, é uma coisa local, como é que é? Não, isso é internacional. A regra internacional diz isso, e daí o Brasil, perfeito, como ele adotou toda a regra, ele também... o que pode acontecer? Pode acontecer que algumas federações coloquem no regulamento e façam uma exceção, mas a regra é essa. Porque o regulamento tem força, né, sobre a regra em alguns itens. Então, se colocar, digamos, a Federação Catarinense colocar no regulamento da divisão especial ou das categorias de base, as joelheiras e cotoveleiras estão liberadas de qualquer cor, não é necessário estar da mesma cor da manga e do prolongamento do calção ou da calça de goleiro. Aí vale o regulamento. Mas isso é a regra. Certo, não, perfeito. Só mais uma perguntinha aí, já que eu estou aproveitando. Você disse que agora não precisa mais do apito do árbitro para encerrar a partida, tá? Sim. A pergunta que eu vou fazer é assim, e se... Isso valeria também se fosse o árbitro, mas e se acabou o tempo e não apitaram, o cronometrista não apitou o final e o cronômetro lá do ginásio também não toca? Ou seja, o jogo prosseguiu por mais algum tempo. Vale? Na verdade, assim, nós temos cronometristas e anotadores específicos no Brasil, né? Nos jogos internacionais nós não temos isso. Então, quando eu vou para uma competição, eu trabalho de primeiro árbitro, de segundo árbitro, de terceiro árbitro, de quarto árbitro e agora, pela regra nova, de quinto árbitro. Então, eu tenho que saber fazer todas as funções, né? Mas, se não ocorrer isso, é claro que o árbitro, um dos árbitros, a gente faz uma planificação antes, que um dos árbitros cuida do fundo da quadra e o outro cuida do cronômetro. Então, assim, ligeiramente a gente vai contando mentalmente os últimos segundos, um árbitro fica incumbido disso e o outro cuidando de tudo que possa ocorrer dentro da área, um gol, não gol, e aí, nesse momento, o árbitro pode finalizar a partida, tá? Mas, assim, dificilmente a gente vai validar alguma coisa, mesmo que não, depois que tenha zerado, se for comprovado que passou 1, 2 segundos lá, porque o cronometrista, sei lá, de repente, o apito caiu da boca, o cronômetro falhou, se zerou, é ali que acaba. Mas a gente tem, pela regra, que quem informa isso ou é a sirene ou é o cronometrista. É nesse momento que vai acabar. Vai continuar como antes, sendo que agora não tem mais nada na sequência da trajetória. Tivemos um caso... O doutor Roberto, Oi. Eu vou pedir para a gente deixar os questionamentos aí para o final, porque a gente está com o nosso tempo aí já estourando e ainda tem o Ferretti, tem o 001 para fazer a apresentação dele. E aí a gente deixa, Jean, os questionamentos para depois do Ferretti, para os questionamentos finais, para a gente dar andamento, tá? Ok. E eu também agora eu vou dar mais uma acelerada, porque na verdade o
o que eu vejo que era muito importante, assim, até que entrava a parte do técnico ali, de tomadas de decisões, de interpretações. Então, agora eu só vou finalizar ali a partir da regra 3 ali, que alguma coisa dos tiros livres, tiro penal, tiro lateral, e aí eu finalizo. Depois a gente pode deixar um contato se o pessoal quiser tirar alguma outra dúvida mais tarde, tá? Então, assim, a minha imagem aqui continua ali, mas a gente vai continuar agora para a regra 13, tá? Então, a regra 13 aqui fala dos tiros livres. Então, ela diz que se um jogador adversário ele deve ser advertido com cartão amarelo por impedir que um cobrador se movimente em sua direção. Então, o que ocorre muito? O cara vai para bater a falta e aí o adversário quer ficar na frente. A regra agora diz que, independente da distância que o jogador pegar para bater a falta, não pode ter ninguém no seu espaço que supostamente seria de deslocamento. Não é o futebol de areia que existe um cone, mas é mais ou menos dentro daquilo ali. Não pode ter ninguém naquele raio aonde ele vai supostamente correr. Porque muitas vezes o jogador pode fazer um arco, né? Correr em arco para bater, outros correm de frente, e aí, nesse momento, é que não pode ter ninguém ali. E se o jogador fizer isso, antes de bater, é para ser advertido com cartão amarelo, diretamente já. E ele tem que manter, claro, os 5 metros de distância da bola. Do tiro penal, eu até tinha comentado na regra anterior, que era do goleiro ter a possibilidade de colocar um dos pés, ter um dos pés sobre a linha, não necessariamente os 2 pés, né? E nós temos uma mudança também no tiro lateral. Então, o tiro lateral também nós tivemos uma mudança que é a seguinte: nós já tivemos que a bola tinha que estar em cima da linha, e depois que podia ficar um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora, depois 25 centímetros para fora, ou para em cima da linha, qualquer. Agora não, agora a regra está bem específica. O tiro lateral tem que ser em cima da linha, e aí nessa regra, o que eles deram a mais para o jogador? Eles deram a mesma prerrogativa do escanteio. E qual que é a prerrogativa do escanteio? Que o jogador pode pisar dentro da quadra no momento de bater o lateral. É bom para os árbitros? Eu acho que é. Por quê? Porque nenhum árbitro gosta de ficar revertendo o lateral. Isso só atrasa o jogo. Aqueles 4 segundos já são exatamente para isso, para acelerar o jogo. O árbitro quer que acelere. Né? Muitas vezes assim, acontece e a gente vê que às vezes o cara cobra os 4 segundos com a bola já rolando dentro da quadra. Não é isso que a regra quer. A regra quer que o jogador não fique simulando ou que ele fique retardando o jogo, mas se é dentro daqueles 4 segundos, beleza. E agora, se ele pisou em cima da linha, pro lado de fora ou pro lado de dentro da quadra, não interessa. A única coisa que o jogador vai ter que estar atento é que a bola tem que estar em cima da linha. Essa a regra mudou, e eu acho que tem que ter um treino, tá? Isso tem que ter um treino, porque a gente vem uns 2, 3 anos aí com 25 centímetros de margem para o jogador colocar a bola. E agora tem que ser em cima da linha. Então, é bom orientar os jogadores para a gente não ter que ficar revertendo também. Outra coisa que tem importante que a gente tem que... Agora a gente vai cobrar bastante, eles estão pedindo, é que a distância dos 5 metros. Né? Se convencionou que os 5 metros é praticamente 3,5 metros. Todo mundo aceita 3,5 metros. Eles estão pedindo para a gente cobrar os 5. Porque daí você tem, no momento que você está marcando um espaço maior que você tem que dar para o adversário vai ter uma facilidade maior, mas quando for para o teu lado, você também vai ter. Você vai poder fazer uma jogada ensaiada. E isso interfere no trabalho do treinador. O treinador treina a semana inteira uma jogada ensaiada de lateral, imaginando que vai ter 5 metros. Aquele mundo perfeito. Na hora do jogo tem 3 metros, 3,5 metros. Não vai sair a jogada. Tá? Então, isso é importante também. E é passado para a gente cobrar isso exatamente para que aconteçam essas coisas. O trabalho do treinador não seja prejudicado, o trabalho do jogador que treinou a jogada também não seja prejudicado. Ah, mas é muito espaço, mas é muito espaço para mim fornecer para o adversário, mas é muito espaço também quando for minha vez, quando eu for usufruir desse espaço. Tá? Tem mais um detalhezinho aqui, que é o arremesso de meta. Esse arremesso de meta aí,
pode ser que dê algumas confusão aí no começo. O arremesso de meta, se assemelhando também igual ao campo, agora a bola pode entrar em jogo com a bola dentro da área de meta. Então, o goleiro pode pegar a bola e largar dentro da área de meta e sair jogando. Todo mundo sabe que, até então, a bola é obrigatório que ela saia da área. Tanto que quando a bola não saía, às vezes por 5 centímetros, 10 centímetros, a gente tinha que fazer voltar na mão do goleiro para que o goleiro refizesse esse arremesso, e aí ele já perdia aquele tempo que ele já tinha gastado. Então, estava lá em 1, 2, que hoje vai ser 1, 2, voltava no goleiro e ele só tinha mais 2 para poder o arremesso de meta. Então, isso foi identificado através de estudo que isso estava atrasando o jogo. E como o campo está liberado, o tiro de meta para dentro da sua área, entrar em jogo, agora no salão também. Só que toda a regra tem os seus detalhezinhos. Quais são os detalhes dessa regra? O adversário não pode estar dentro da área. Qual é o outro detalhe? O goleiro não vai poder mais largar a bola no chão e depois voltar a pegar. Isso não está mais permitido. Então vejam o que acontece. Tem goleiro que pega a bola lá da linha de fundo, a bola saiu para a linha de fundo, ele vai lá e busca a bola, e tinha goleiro que fazia o quê? Quicava a bola no chão para depois lançar. Ele não vai poder fazer mais isso. A regra não permite mais. Porque uma vez a bola que saiu da mão dele, a bola está em jogo. Se ele voltar a pegar essa bola de novo, vai estar sendo um bitoque. Então vejo que tem que ter treinamento, porque às vezes é o hábito. O cara jogou 15 anos, fez isso, nunca deu problema. Agora, na hora de um jogo ali, de repente, na concentração, no hábito, ele pode querer fazer isso. Tinha goleiro que largava a bola, deixava rolando, a bola ia rolando até pertinho de sair da área, ele ia lá, pegava a bola e lançava nas costas do adversário. Isso ele não pode fazer mais. Tá? Então, os treinadores, e principalmente os treinadores de goleiro, têm que orientar os seus goleiros que, se a bola saiu da mão dele, não tem mais a possibilidade de voltar para a mão dele, num arremesso de meta. Ah, ele não pode tocar? Não, a regra não diz que ele não pode tocar. Ele pode tocar, mas vai ser tiro livre indireto. Mas se ele não quer que ocorra, né, um lance de saída de bola da sua equipe, revertendo para um lance a favor da equipe adversária, praticamente a 6 metros do gol, ele tem que treinar isso aí. Então eu vejo que isso aí é bem importante também, a parte do treinador. É isso que eu queria mostrar aqui, através dessa minha explanação, é que a regra, ela tem alguém que fez, tem alguém que cumpre, né, e tem alguém que tem que obedecê-la. E nesse espaço de onde sai a regra e aonde tem o cara que obedece, tem algumas pessoas aqui que pode facilitar. E quem que pode facilitar? O árbitro fazendo uma boa interpretação, o treinador colaborando com o trabalho e conhecendo a regra, e respeitando o trabalho, né, um respeitando o trabalho do outro, e os próprios jogadores conhecendo a regra. Porque se você conhece algo, você sabe que fez errado, você não questiona. E às vezes o questionamento, no calor do jogo, origina às vezes um cartão de advertência, que pode já ter ocorrido um anterior e pode originar um vermelho, e aí vai longe. Daí, e é uma coisa que não é o objetivo dos árbitros. Expulsar e dar cartão e aparecer no jogo. Vou repetir isso. Nosso objetivo é sair de casa, fazer o nosso trabalho e voltar para casa, ninguém lembrar nem quem foi que apitou o jogo. Tá? Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar podendo participar dessa primeira conferência da Associação dos Treinadores, né? Maria dos Treinadores. Desejo empreitada de vocês. Sei que isso vai ser muito importante, tanto para o crescimento do futebol como para a profissão. Eu sou um professor, tenho isso como profissão, eu vivo do futsal há mais de 30 anos, eu vivo do futsal. Então, eu já fui hoje, sou proprietário e professor, eu trabalho com arbitragem há 25 anos, então eu vivo do futsal, eu posso dizer que eu vivo do futsal. O futsal não é nada extra na minha vida, né? Então, eu sou um profissional de educação física que vive do futsal.
Então, imagine vocês como está a situação agora na pandemia, né? Mas eu agradeço, tá? A lembrança de vocês. E é muito importante isso para mim também, por ser hoje dia do profissional de educação física e eu poder fazer um explanamento sobre a regra, algo que a gente trabalha há muito tempo, né? Numa conferência dessa magnitude.